Condições históricas para o surgimento da filosofia. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, vamos mergulhar nas condições históricas que permitiram o surgimento da filosofia, uma jornada fascinante através de inovações e descobertas que moldaram o pensamento humano. Começamos com as viagens marítimas dos gregos. As viagens marítimas permitiram aos gregos explorar terras distantes e descobrir que muitos lugares que antes eram considerados misteriosos e habitados por deuses, titãs e monstros eram, na verdade, habitados por seres humanos com suas próprias culturas e sociedades. Isso desmistificou esses locais e demonstrou a capacidade da razão humana de explorar e compreender o mundo através da observação direta. Essa exploração racional contribuiu para uma visão mais cética e menos mítica do mundo, desafiando as narrativas mitológicas que antes eram aceitas sem questionamento. A segunda condição histórica para o surgimento da filosofia pode ser encontrada na invenção do calendário, com o cálculo racional e abstrato do tempo e a descoberta de elementos cíclicos e naturais, não mais como uma força divina incompreensível. O desenvolvimento de um calendário baseado em cálculos racionais e abstratos do tempo representou um avanço importante. Em vez de ver eventos naturais, como as estações, como forças divinas incompreensíveis, os gregos começaram a perceber padrões cíclicos e naturais que podiam ser previstos e compreendidos. Isso contribuiu para uma visão mais científica e menos mítica do mundo, onde os fenômenos naturais passaram a ser vistos como resultado de leis naturais e padrões observáveis. A terceira condição histórica para o surgimento da filosofia pode ser encontrada na invenção da moeda, que possibilitou uma troca abstrata e não apenas um escambo. Revelou uma nova capacidade de abstração e generalização dos valores. A invenção da moeda introduziu a ideia de uma troca abstrata e universal de valores. Em vez de depender de sistemas de escambo direto, onde mercadorias eram trocadas por outras mercadorias, a moeda permitiu uma forma mais abstrata de comércio. Isso implicou uma capacidade maior de abstração e generalização dos valores, contribuindo para uma visão mais racional e abstrata das transações econômicas. A quarta condição histórica para o surgimento da filosofia pode ser encontrada na invenção da política na Grécia Antiga, com a ideia de que as leis eram uma expressão da vontade da coletividade humana. Juntamente com o estabelecimento de espaços públicos para o debate e a discussão, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da filosofia, especialmente da filosofia política. Antes do desenvolvimento da política, muitas sociedades baseavam suas leis e normas em ordens divinas ou em autoridades religiosas. Os deuses eram frequentemente vistos como os legisladores supremos, e as leis eram consideradas uma extensão da vontade divina. Com o surgimento da política na Grécia, especialmente nas cidades-estado, polis, a ideia de que as leis eram uma expressão da vontade da coletividade humana começou a prevalecer. As cidades-estado, como Atenas, criaram sistemas de governo em que os cidadãos tinham voz na tomada de decisões políticas, incluindo a criação e a modificação das leis. Essa mudança representou uma transição significativa da autoridade divina para a autoridade da comunidade, estabelecendo a ideia de que as leis eram o resultado da deliberação e do consenso humanos. Nas cidades-estado gregas, especialmente em Atenas, foi desenvolvido um espaço público especializado para a política, onde os cidadãos podiam participar ativamente das decisões políticas. Esse espaço público era conhecido como a Ágora, onde ocorriam discussões, debates e deliberações sobre questões políticas e sociais. A palavra e o debate eram direitos de cada cidadão, e o diálogo de ideias era valorizado como parte essencial do processo político. Os cidadãos tinham a oportunidade de apresentar seus pontos de vista, argumentar, ouvir outros argumentos e influenciar a tomada de decisões. Essa cultura de debate e discussão pública ajudou a promover a ideia de que o pensamento crítico e a comunicação eram fundamentais para o desenvolvimento político e intelectual. A ideia de que a política era uma esfera de deliberação humana e que as leis eram expressões da vontade coletiva teve um impacto profundo na filosofia. Filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, dedicaram parte significativa de seus escritos à reflexão sobre a política e a ética. Eles exploraram questões sobre a natureza da justiça, o papel do governo, a relação entre o indivíduo e a sociedade, e as virtudes necessárias para uma boa governança. Esses temas se tornaram centrais na filosofia política e influenciaram o pensamento político ocidental por séculos.
E por fim, a quinta condição histórica para o surgimento da filosofia pode ser encontrada na invenção da escrita alfabética, que representa um alto grau de abstração do pensamento, uma vez que nas demais escritas cada signo corresponde a uma coisa ou ideia, e na escrita alfabética ou fonética, as letras são independentes e podem ser combinadas de formas variadas para exprimir ideias. Além disso, nas outras escritas há uma tendência a sacralizar os símbolos, acreditando que eles são coisas em si e que neles forças divinas ou demoníacas residem. A escrita alfabética é leiga, abstrata e racional. A escrita alfabética representou um avanço significativo na abstração do pensamento. Diferentemente de outras formas de escrita, onde cada símbolo correspondia a uma coisa ou ideia específica, a escrita alfabética permitia que letras independentes fossem combinadas de várias maneiras para expressar uma variedade infinita de ideias. Isso promoveu uma forma mais abstrata e racional de expressar pensamentos e informações, tornando a comunicação mais eficaz e acessível.